Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um review na Golden Hour, né? Naquela horinha que o sol fica meio ofuscando a vista. Mas hoje o assunto principal é mostrar esse Stepway aqui. Pois é, eles abandonaram a terminologia Sandero, né? E hoje em dia só temos o Stepway. Essa é a versão mais básica do Stepway, com motor 1.0, é a versão Zen com câmbio manual também. Eu vou mostrar em detalhes para vocês, então vem comigo. Bom, então esse aqui é o Stepway Zen, a versão 1.0, que é a versão, vamos dizer assim, mais básica do Stepway. Aproveitando para dizer que eu estou aqui na R-Point, na Ricardo Jafé, então fica nosso agradecimento aqui a todos os reviews que eles possibilitam a gente gravar. E essa versão é a versão 1.0, a versão, vamos dizer assim, mais crua que se tem, né, mais básica. Então vocês já vão poder entender e ver quais são os opcionais mais interessantes, assim, mesmo na versão básica aqui existente. Um item interessante que a gente já vê são as assinaturas em DRL diurno, né, o LED diurno, que já contabiliza como farol aceso para a legislação brasileira que exige que você ande em estradas, por exemplo, com farol aceso. Isso daqui já acaba entrando. A gente vê que não possuímos aqui, né, todos os sensores de estacionamento, nada disso, mas já temos, mesmo na versão mais básica, temos aqui farol de milha, né? É um item interessante, porque se você pegar, por exemplo, a Renegade, nem na Sport, nem na Longitude, a gente tem farol de milha como item de série. A gente só vai ter, por exemplo, na versão S posteriormente, e na 22 a gente tinha na Limited. Então, quando, né, já tem um item como farol de neblina, já é interessante, principalmente para quem é Uber, faz corridas à noite, ajuda bastante. Então, hoje em dia ele chama Stepway, não chama mais Sandero, né? Então não tem mais o Sandero, o Stepway e o Sandero normal. Hoje em dia é só o Stepway, ele tem aquela altura e o conforto de suspensão mais elevado, igualmente o Stepway já tinha nas outras versões. E na 1.6 você tem até uma diferença de suspensão um pouquinho maior e rodas de liga. Lembrando que esse carro aqui ele foi entregue em 3 versões, 1.0, Zen, 1.6 Zen, que são as duas mais básicas, porém só muda a motorização, e a 1.6 Iconic, que seria a versão top de linha da Renault, só que sem motorização turbo, é um 1.6 aspirado também. Então esse carro aqui, ele vai ter todas essas gradinhas aqui, né, que ajudam aí na parte de refrigeração. A gente vê o radiador ali atrás, logo da Renault ao centro, né, nas versões elétricas isso aqui é uma tampa para carregamento, aqui é uma versão a combustão, então não temos isso, flex a combustão. Quando a gente roda aqui, né, ao redor do carro, a gente percebe um item interessante. A medida dessas rodas aqui é um 85/55R15, né? E você percebe que não são rodas de liga, são calotas, né, com rodas de ferro por baixo. Só ganha, né, rodas de liga na versão Iconic 1.6. Na Zen 1.6 também é o mesmo estilo, é aquela roda que imita, né, aquela calota que imita uma roda. Então isso acaba acompanhando aqui tanto na frente quanto atrás. E atrás não temos freio a disco, temos freio a tambor aqui atrás. Você consegue perceber atrás da roda de ferro aí. Um adicional interessante, né, nos Stepways são os racks e os detalhes em plástico, né? Isso aqui acaba ajudando, né, você a fazer transportes, viagem, colocar racks de teto aqui. Inclusive a gente tem ali atrás, ó, uma Duster com rack de teto, com patinete em cima. Então você tem a possibilidade, né, de um estilo de vida um pouco mais adventure, já logo de cara. E você percebe o quê? Quando você balança aqui, são travessas que não são das mais, como posso dizer, resistentes, mas também não são das mais frágeis. Te permite colocar aqui 50, 60 quilos numa boa. Bom, a gente já vai entrar e já vai conhecer o carro lá dentro. Aqui fora, na versão 23 ele ganhou essas lanternas mais com esse detalhe em preto, máscara negra interno, a lente ela é transparente normal, só internamente que a gente vai ter esses detalhes mais negros aqui, tá? Temos aqui Stepway marcado aqui e temos também sensor de estacionamento, são 4 sensores aí para auxiliar, tá? Quando a gente abre aqui o nosso porta-malas, são 320 litros de porta-malas, praticamente 25 litros aí a mais que o Kwid. O Kwid prioriza, né, o espaço aqui atrás, ele tem quase 300 litros, mas ali atrás ele fica devendo um espaço de conforto interno. O Stepway ele já tenta trazer praticamente a mesma litragem, um pouco a mais, inclusive com um pouco mais de espaço acima do tampão e 3 ocupantes até que ok ali atrás. Quando a gente vem para cá e a gente levanta aqui a tampa, a gente percebe que não são steps temporários, isso é um ponto bem positivo também. Temos uma roda de ferro,
E aqui, ó, por mais que esteja marcado 80 km, pela grossura do pneu não é um temporário, tá? É um 8565R15. Inclusive, retificando, gente, eu falei 55 lá na roda, mas é 65 também, ou seja, a mesma medida do step na roda de trás, a gente tem a mesma medida. Bom, aqui atrás a gente tem regulado para mim lá na frente, eu tenho 1,85, até que eu consigo mexer bem as pernas. Aqui ficam 2 dedinhos à frente. Eu sempre falo que os bancos do meio da Renault são os melhores bancos do meio. Primeiro porque o encosto de cabeça ele é alto igual, né? E aqui, ó, o encosto de costas, para ele não ter aquele apoio de braço, ele é realmente muito confortável aqui no meio. Eu acho que de todos os carros aí a Renault que consegue trazer o banco do meio aqui de trás o mais conforto possível. Aqui atrás você vê que não invade tanto e são bancos inteiriços, né? Então quando você precisa derrubar esse banco, você não consegue derrubar individualmente, modular, você tem que derrubar tudo, tá? A gente tem Isofix para cadeirinha aqui, aqui e aqui, nos 3 lugares. A gente não tem alças de apoio nessa versão 1.0 Zen e também não temos aqui atrás vidros elétricos, é na manivela, infelizmente, na versão Zen. Na versão 1.6 Iconic a gente já tem aí um acabamento melhor e também esses adicionais de vidros elétricos aí. Não temos lanterna aqui atrás, é realmente a versão mais básica existente de um Sandero. E todo o acabamento, como vocês podem ver, é em plástico duro, mas tem, por exemplo, o alto-falante aqui atrás. O Kwid, na versão mais básica, não tem falante atrás. Então, mesmo aqui, você acaba ganhando um pouco mais de espaço interno e esses itens aí, inclusive o sensor de estacionamento. Bom, vamos lá para frente para vocês conhecerem um pouquinho do interior lá do Stepway e algumas peculiaridades. Vem comigo. Bom, meus amigos, estamos aqui dentro, né, no cockpit dessa Sandero. Olha o costume aqui, gente, é uma Stepway, pois é, mudou de nome, então a gente tem que acostumar novamente. Bom, aqui como vocês podem ver é um câmbio manual, né, de 5 marchas, tá? É o mesmo câmbio manual que já acompanha desde lá do Logan, tá? Mesma, inclusive, manopla que a gente tem aqui. Quando a gente vem para essa parte de painel, o que a gente percebe? Nenhum botão, tá, de ajuste aqui. A gente vai ter aqueles botões de volume aqui atrás, tá? Que vão regular volume e modos da multimídia por aqui. Aqui no meio a gente só vai ter então velocímetro e contador de giros, temperatura do motor. À direita nós temos a parte aí que envolve a gasolina. Do lado direito temos a parte de computador de bordo aí que a gente controla por esse botãozinho aqui trocando. Então temos ali 25 graus, que é o primeiro menu, né, temperatura. Depois o odômetro, quantos quilômetros o carro tem, no caso 8, aí para testes na fábrica e muito assim para a parte de mobilidade interna da concessionária, ele acaba rodando um pouquinho. Mais um clique. Ele tem aí quanto que ele rodou num Trip A, por exemplo, 8.8 km, quantos litros ele ainda tem disponíveis, aí é 2.9, aí depois quilômetros por litro, qual que é a média que ele está fazendo. Aí uma média 2, se você quiser zerar para fazer uma segunda média de consumo, por exemplo, quanto é que ele fez na viagem total e quanto que ele fez, por exemplo, só do destino A ao destino B. Então você pode fazer essas duas médias aí. Quantos quilômetros de autonomia ele tem até o posto, e aí a gente volta aqui, ó, mais um, tá vendo que o carrinho, olha que curioso, aqui tem um ponto até o carrinho, e no outro, ó, eu vou voltar lá, a gente tem também aqui, ó, o mesmo símbolozinho do carrinho até o posto, quanto que ele demorou, e aqui de um ponto até onde está o carrinho. Então você consegue ver pela ilustração que é quanto falta quando tem um símbolo à direita e quanto foi quando tem um ponto para trás. Então fica uma referência aí para vocês. Média de quilômetros por hora, então 1.4 km por hora é a média, e a temperatura novamente. Então essas são as informações que a gente tem aí de computador de bordo, tá? Temos aqui toda a parte de velocidade, né, que chega até 200 por hora aí, porém o carro não ultrapassa os 150, tá? É a velocidade de tabela dele. Aqui a gente tem a parte de limpadores, setas, tudo normal. A parte aqui de iluminação a gente vai ter na aleta, seta para baixo, seta para cima. E aqui a gente regula o farol de milha, dando esse cliquezinho e soltando aqui. Você consegue movimentar aí a parte de faróis. Aqui de baixo, tentar mostrar para vocês aqui que fica meio escondidinho. A gente tem aqui, ó, os botões que são padrão na Renault, né? Do Kwid até o Step e todos os outros assim em diante, que não tem os controles aqui no volante. A gente vai ter os botões de mais e menos do volume. Aí a gente tem aqui embaixo o mode para trocar entre as páginas, por exemplo, de rádio, de AM, FM e também de
por exemplo, o áudio no pendrive, atende a ligação e desliga por esses dois botões aqui em cima. Então é bem básico esse controladorzinho aqui, ele fica meio escondido aqui e você consegue movimentar os itens direto lá da mídia, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora então da mídia. Bom, aqui na mídia é bem simples, a gente tem rádio, essa é a multimídia ainda antiga, né, que por exemplo, os Quids e os Duster e o Oroch já estão com a nova, né? Essa daqui ainda é a versão antiga. A gente tem apenas rádio, mídias, ou seja, externas, então você pode conectar via Bluetooth ou via pendrive, espetando aqui em cima. Telefone para chamadas, também emparelhado aí com o Bluetooth. E algumas configurações de áudio, por exemplo, de tela, de conectividade para você conseguir parear os dispositivos aí. E a parte de sistema, então você tem aqui idioma, relógio, versões do sistema, enfim, essa parte. É a mídia mais simples, vamos dizer assim, que a Renault tem, que inclusive estava antigamente nos Quids mais basiquinhos, em 2022, e aí ela carregou para essa versão, merecia já a mídia nova aí da Renault, né? Aqui embaixo a gente tem os botões aí padrão, né? Ar-condicionado, direcionamento do vento para onde vai, desembaçamento traseiro aí, ar-condicionado clicando aqui e temperatura com aquecimento e resfriamento, tá? Embaixo a gente tem aqui, ó, como desligar o sensor de estacionamento, ou seja, o que vai apitando, e esse carro tem start stop, ou seja, você para num farol, ele desliga o carro. Se você aperta aqui, você consegue ligar e desligar o start stop. E como o carro está desligado, ele não simboliza nada aqui. Bom, aqui embaixo a gente tem dois porta-copos. Temos uma tomada 12 volts aqui também, temos mais um porta-objetos aqui embaixo, temos, além do porta-objeto de lá, a gente tem mais um porta-objeto aqui, temos freio de mão estilo alavanca convencional e aqui atrás mais um porta-copos que fica escondido. Então ao total são um aqui e mais dois miúdos aqui. E no centro ainda não dá para pôr moeda, é bem pequenininho, é o local dos parafusos. Aqui do lado esquerdo, a gente tem de acabamento falando apenas esse revestimento em tecido aqui. Aqui é plástico, plástico e plástico. E temos apenas os dois ajustes aqui. E um ponto que eu considero assim, mesmo na versão básica, né? Mas que eu considero igual o ar-condicionado, um item que é de segurança, é ter o ajuste do espelho sem ser nessas aletinhas aqui antigas, né, galera? Que era como sempre foi Uno, Palio, né? Antigamente, você ajustar aqui, você tem que ajustar um espelho, por exemplo, do lado de lá, é muito perigoso, né? Você vem aqui, por exemplo, faz o ajuste nessa borboletinha aqui assim, então é muito mais seguro você ter o joystickzinho aqui e você fazer essas regulagens aqui. Então igual airbag, igual ar-condicionado, agora que são itens praticamente de fábrica, que são, ó, inclusive a regulagem de altura aqui, ó, tem regulagem de altura, não tem profundidade, tá? Somente de altura, e você consegue ajustar aqui por baixo de forma manual, jogando essa alavanca para frente e para trás. E aqui do lado esquerdo a gente tem a abertura de porta-malas e nenhuma mais informação aqui, tá? Então, voltando àquela questão que eu estava falando, né, de segurança, essa parte do espelho e essa parte aqui da mídia são itens que eu vejo como um retrocesso, né? A gente não ter aqui a mídia nova e também a gente não ter os ajustes de espelho lá de forma eletrônica. Isso daí para mim é questão de segurança. A gente tem aqui então um porta-luvas que é bem espaçoso, né? Não tem revestimento nenhum, mas cabe bastante bugiganga para quem gosta de guardar. Temos um black piano ali na porta e as maçanetas são em plástico mesmo. O áudio não é dos melhores, né? Um áudio simples aí sem ser som assinado, mas também não é ruim, pelo menos por ele ser estéreo nas quatro portas, dá um ambiente um pouquinho melhor aí, tá? Todas as luzes que você pode encontrar num Sandero aí são essas, tá? Que a gente tem aqui quando ele inicia essa ignição, que a gente consegue perceber. E por fim, aqui em cima a gente tem luz. Temos aqui, ó, o parasol apenas com espelho, sem iluminação aqui para o motorista e sem iluminação para o passageiro que vem aqui do lado. E se nós tirarmos aqui, ó, esse aqui também não tem aquele ajuste puxando, tá? Ou seja, somente ele faz a curva, mas ele não prolonga. A gente fecha aqui, ó, e coloca para cima, né, para nós termos aqui o parasol guardadinho. Bom, então confira agora a minha avaliação do motor lá na frente. Bora! Bom, então vamos conhecer o motor aqui do Stepway. É um motor 1.0 de 82 cavalos. As suas especificações são: ele vai ter um consumo urbano aí de 9.3 km por litro no álcool e 13 na gasolina, e no rodoviário 9.3 no álcool e 13.7 na gasolina. As suas autonomias na cidade no álcool 465 e 650 na gasolina, e rodoviário 465 no álcool e 285
1,95 aí na gasolina. É um carro que não vai passar dos 150 por hora e tem um 0 a 100 aí de 15 segundos. É um carro com motor aí 1.0, 82 aí cavalos de potência e 10.5 kgfm de torque. Então o que a gente percebe? Que é um carro bem urbano, que ao meu ver compensa você botar mais gasolina do que etanol, até para durabilidade a longo prazo, e também pode ser um excelente carro aí para quem anda nos grandes centros e quer ter um consumo, vamos dizer assim, até que não dos mais altos e com até um certo espaço interno ali em relação ao Kwid, por exemplo, um pouco melhor. E tem um ponto muito interessante e positivo que para uma versão básica a gente normalmente não vê, que são os braços pantográficos, né? Você não tem a necessidade de pôr a vareta. É isso que eu acabo não entendendo às vezes das montadoras, por exemplo. Tem o braço pantográfico, mas o retrovisor ele não é elétrico, ele ainda é naquela aleta, né? Então esses itens a gente acaba vendo como um ponto positivo e acaba sendo, né, exacerbado. Se tivesse algumas outras coisas, com certeza também iam ser exaltadas para uma versão básica. Hoje em dia, esse carro acaba estando na faixa aí dos R$81 mil na versão mais básica, que é o Stepway com motorização 1.0 e câmbio manual, que é esse aqui. Bom, agora confere a minha finalização sobre o que eu acho desse carro. Bom, pessoal, então o Stepway, na minha opinião, é um excelente carro para quem quer, por exemplo, ser Uber, quer ter uma utilização com um espaço até que agradável para 5 ocupantes, um porta-malas que não é dos menores e também em relação ao solo um pouquinho mais alto do que tínhamos antigamente nos Sandeiros, que eram mais carros urbanos, né? Eu acho que a proposta, inclusive, que a Renault adotou nesses carros aqui, de manter somente o Stepway, é pela ascensão que os SUVs e os carros com altura, com vão livre em relação ao solo estão ganhando no Brasil, principalmente por conta da buraqueira, o conforto ao dirigir e tudo mais. Eles investiram nessa proposta. É um carro que, assim, ele é zero acessórios extras, por exemplo, como câmera de ré, sensor de estacionamento na frente, sensor de ponto cego, é a versão mais básica, mas mesmo na versão mais básica, ele vai contemplar aí, por exemplo, o sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado, vidros, travas, ele é completinho nessa questão básica aí, que já são praticamente de lei que saiam com todos esses opcionais, inclusive o airbag. Então, assim, é uma proposta, eu acho que interessante para quem quer um carro 0 km e quer também usufruir como motorista de aplicativo aí no seu dia a dia. O que você acha dessa opção? Aproveita e deixa nos comentários e me segue para mais reviews completíssimos mostrando de A a Z de cada carro. Eu te espero em outro vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo, gente. Tchau!